Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Saiba que essas mensagens que Deus me usa para falar têm como objetivo alimentar a sua fé, aproximar você de Deus e fazer com que Deus mude a sua realidade através da fé que você depositar nestas palavras. Então já me segue aqui no YouTube e também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. O tema do vídeo de hoje é: revise as suas escolhas. Por que eu estou estagnado na minha vida? As minhas ações estão refletindo a Deus? Neste vídeo você encontrará essas respostas. Saberemos da importância de medir as nossas palavras, de sermos pacientes, da necessidade de mantermos uma boa relação com as pessoas, de temermos a Deus e de enriquecermos não só aqui na terra, mas principalmente lá no céu. Antes de começarmos, eu queria deixar claro que o que eu falarei aqui neste vídeo não é com o intuito de julgar ninguém, até mesmo porque essa palavra veio a mim primeiro, então eu também preciso melhorar. Hoje começaremos meditando no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 até o 11. Uma passagem que é bem conhecida, mas pouco praticada. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, retornou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e ensinava. Logo chegaram os escribas e os fariseus, levando uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles a colocaram no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres assim sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para testarem Jesus e terem motivo de o acusar. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Os escribas e os fariseus continuaram fazendo a mesma pergunta. Então Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E agachando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher ali no meio. Então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Jesus nos chama a ter misericórdia. Nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas não têm mais paciência de se relacionarem direito, onde a tolerância está pouca, onde crucificamos as pessoas por pouca coisa, onde o julgamento está em alta, onde a intriga e o egoísmo habitam. E agora eu te pergunto, onde está Deus aí? E te pergunto mais, se você acredita tanto em Deus, se você diz ter uma relação com Ele, por que você é uma das pessoas que está praticando o que Ele odeia, o que Ele abomina? Como assim abomina, Fabiola? Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o 19. Javé detesta 6 coisas e a 7ª ele abomina: olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos malvados, pés que correm para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Deus está nos chamando hoje a repensarmos os nossos caminhos, porque se estamos praticando constantemente algo que Ele odeia, algo que Ele abomina, que não o edifica em nada, nós ainda não estamos vivendo com Ele, não estamos temendo a Ele. O temor não é ter medo dele, mas é ter respeito, é desviar de tudo que vai contra os princípios dele. E mesmo que venhamos a desviar, é voltarmos de novo, mas agora priorizando e fazendo a coisa certa. Você realmente está servindo ao Senhor? Jesus sempre exalará misericórdia para conosco.
Quando ele vê que todos foram embora e estava apenas ele ali, aquela mulher, ele não a condena, mas diz: eu também não te condeno, vai, não peque mais. Jesus sempre te perdoará, mas ele te pedirá também para não pecar mais, pois de nada adianta pedir desculpa e depois retornar para o pecado novamente. E eu não estou dizendo que quando pecamos e voltamos a Deus e retornamos, a Deus, ele não nos perdoará, porque ele irá. Mas se você quer ter uma vida transformada em Deus, quer ser usado por ele, usada por ele, ou o ouvir constantemente, viver seus grandes planos, você não terá sucesso se você estiver nessas recaídas, porque falará com você, tomará conta de você o que você priorizar mais. Isso para o bem e para o mal. Então, cuidado com isso. Estabeleça o que realmente importa para você. Você está sendo igual a um daqueles escribas e fariseus que chegaram a Jesus julgando aquela mulher pelo seu pecado? Não. Mas você julgou recentemente alguém? Porque se sim, estamos agindo igual a eles. Só que eles no final, quando Jesus os fazem reconhecer que eles não tinham direito algum de julgar ela, eles saem e desistem de a apedrejar. Mas e você? Já reconheceu o seu lugar e parou de ser intolerante com as pessoas? Quando entendemos o nosso lugar e o quanto precisamos da misericórdia e da graça de Deus, nem coragem de tomarmos certas decisões e agirmos de certas formas temos mais. Eu não sou nada e dependo constantemente da graça e misericórdia de Jesus para continuar vivendo. E eu tenho plena convicção que se Ele virar o rosto para mim hoje, eu não tenho mais por que viver, porque Ele é a minha razão de eu acordar todos os dias. Nós não somos nada sem a misericórdia de Deus. Então, da mesma forma que Ele te oferece isso gratuitamente, tenha mais empatia e misericórdia com os outros também. Imagina se fosse você aquela mulher a ser apedrejada e Jesus não tivesse misericórdia de você. Quantas pedradas você levaria? Porque eu levaria muitas. Por isso eu sei da minha insignificância e do quão grande é o Deus que eu sirvo. Se não aprendermos a ter mais misericórdia com as pessoas, nós nunca teremos paz. E viver sem paz é se sentenciar à morte, pois precisamos dela para tudo. A falta de paz nos traz muitos males, muitas doenças psíquicas, que se somatizam e se tornam físicas também. Sem paz, nós não dormimos, não conseguimos tomar nenhuma decisão, não conseguimos produzir. Você precisa dessa paz para viver, então reveja muitas das suas ações, pois o seu estado de espírito diz muito ao que você anda fazendo, ao que você anda falando. Olha o que nos é dito acerca de quem tem o direito de fazer julgamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 até o 5. Quem me julga é o Senhor, portanto não julguem antes do tempo, antes que venha o Senhor. Ele iluminará o que está escondido nas trevas e fará conhecer as intenções dos corações. Então sim, cada um receberá de Deus o reconhecimento que lhe corresponder. Eu tive a oportunidade de assistir 2 filmes incríveis que me ensinaram muito quanto ao perdão. O primeiro foi um chamado A Cabana, onde um pai fica atormentado pelo sumiço de sua filha mais nova. E ele encontra sinais em uma cabana na floresta que ela teria sido violentada e assassinada lá. E no final, depois que Deus o ensina sobre a importância do perdão e o faz entender e aceitar sua soberania, ele consegue perdoar aquele que foi o culpado pela morte da filha dele. E depois disso, ele consegue seguir a sua vida em paz, juntamente com a sua família. Já o segundo foi um filme chamado A Forja, onde um dos responsáveis por este movimento chamado A Forja, que reuniam homens que sofriam na vida devido a certas escolhas e acontecimentos e que estavam perdidos e iam para lá,
para este movimento, para se curarem, se tornarem melhores, e através da cura deles, curavam, pescavam mais pessoas, assim como Jesus fazia, e os aproximavam mais de Deus também. No filme retrata que o responsável por este movimento tinha perdido seu filho depois de um grave acidente automobilístico, que foi gerado por um homem que estava bêbado. E este mesmo homem que causou essa perda foi chamado pelo responsável deste movimento para fazer parte dele. Ou seja, um pai que perdeu seu filho em um acidente foi curado por Deus ao ponto de chamar o causador desse acidente para fazer parte deste movimento com ele. Depois que eu assisti estes filmes, eu me questionei: que nível é esse de sabedoria em Deus para tal aceitação, para tal acontecimento? Muitos dizem a seguinte frase: mas ele mereceu. Eu ouço demais isso. Aí eu fico pensando, mas será que ele mereceu mesmo? Lógico que todo ato gera uma consequência, mas mesmo assim, será que ele mereceu mesmo? Temos o poder de julgar alguém? Como Cristo o julgaria? Porque o pecado já não nos distancia mais de Deus devido à crucificação de Jesus. Nós não temos esse direito de julgar ninguém. Nós temos o costume de medir pecado, tipo assim: mas o pecado dele é maior que o meu. Se você pensa assim, saiba que não tem pecadinho e pecadão para Deus, e tudo é pecado. Comprovamos isso aqui em Mateus capítulo 5, versículo 21 até o 26. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não mate. Quem matar terá de responder no tribunal. Mas eu lhes digo: todo aquele que ficar com raiva de seu irmão terá de responder no tribunal. Quem chamar seu irmão de imbecil será submetido ao Supremo Tribunal. Quem o chamar de idiota terá de responder no fogo do inferno. Se você estiver levando a sua ofensa ao altar e aí lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe sua oferenda aí diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Só depois vá fazer sua oferenda. Entre logo de acordo com seu adversário, enquanto você está a caminho com ele. Senão, ele entregará você ao juiz. O juiz o entregará ao guarda e você será jogado na cadeia. Eu lhe garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Jesus nos diz aqui que ter matado alguém e estar com raiva do seu irmão, estes dois casos devem ser julgados no tribunal. Então aqui ele nos diz que tudo que vai contra os princípios de Deus é pecado, independente de qual seja. Se ficar com raiva do irmão é passível de julgamento no tribunal, imagine então quantos de nós estaríamos lá sendo julgados. E Jesus nos diz ainda: não vem me dar oferta não, se você ainda não se resolveu com seu irmão. Gente, temos que refletir quanto a isso. Deus não te criou para viver em guerra com ninguém, mas para encontrar nele a paz para se relacionar com as pessoas. Não dá para seguirmos, depois dessa palavra que foi tão clara para a gente, semeando contenda entre as pessoas, virando a cara para os outros, semeando preconceito, a intolerância. Não foi para isso que nascemos e seremos julgados com o mesmo peso. Então, repense as suas ações a partir de agora. Confirmamos isso em Marcos capítulo 4, versículo 24 ao 25. E Jesus dizia: cuidado com o que vocês ouvem, a medida com a qual vocês medirem será usado para medir vocês, e ainda será aumentada, porque a quem tem será dado, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Quando entendemos que Deus nos tratará na mesma proporção com que tratamos o próximo, iremos repensar as nossas ações. Vocês poderiam pensar: mas Fabíola, você não viveu a minha situação para saber como dói.
você está certa e eu espero não viver essas dores. E deve ser difícil mesmo encontrar a cura em Deus disso. Mas eu também sei da misericórdia e bondade tamanha que Deus tem para conosco. Porque se não fosse isso, a misericórdia de Deus na nossa vida, na minha vida, eu não estaria nem aqui falando de um tema assim para vocês. Eu sei o que Deus prega sobre o perdão e a necessidade disso para o alento da nossa alma. Todos nós somos falhos e em algum momento, se não resistirmos, iremos falhar novamente. Mas Deus nunca virará o rosto para nós. Então, por que julgamos e viramos o rosto com tanta facilidade? E se Ele me oferece essa misericórdia, Ele também a oferece para todos os seus filhos. A partir de um simples gesto seu, você pode apagar todo o incêndio que estava prestes a começar. Eu sou estagiária de um curso que eu estou graduando, né? E eu consegui fazer um estágio remunerado no lugar que eu trabalho hoje. E aí eu trabalho com profissionais que já graduaram na área que eu estou estudando. E como eu trabalho na administração, às vezes eu levo para esses profissionais, né, algumas tarefas. E geralmente eu coloco um lembretinho em cima, né, da folha que eu vou levar para eles, falando o que eles têm que fazer. E aí uma dessas profissionais, depois dela analisar o que eu tinha deixado lá para ela, ela virou para mim e falou assim: nossa, mas isso é muito ruim, viu? Ou seja, ela falou que o que eu tinha escrito lá não tinha nexo nenhum, né? Aí eu perguntei a ela assim: nossa, mas eu sou ruim por quê? Aí ela começou a me explicar. Na explicação dela, eu vi que algumas coisas realmente ela estava certa, mas outras coisas que ela falava que não era responsabilidade dela fazer, era a responsabilidade dela. Aí eu respirei fundo, eu falei com ela assim: aqui, eu te peço desculpa, porque realmente você tem mais tempo, né, de profissão, você sabe mais que eu, e eu vou repensar, eu vou prestar atenção da próxima vez. E aí a colega que estava do lado dela, a outra profissional, começou meio que instigar, sabe? Ela a falar que aquilo estava errado mesmo, que eu estava errada. E aí da maneira que eu tratei ela, com a paz que eu tratei ela começou a meio que repensar o que ela tinha falado. Aí ela virou para mim e falou assim: nossa, mas eu sei que você trabalha muito, que você tem muito serviço, eu até faço tal coisa para facilitar seu serviço. Meio que começou a repensar, né, o que ela tinha falado ali no mesmo momento. Hoje ela me respeita, ela conversa comigo como se nada tivesse acontecido. Mas por quê? Porque Deus me deu sabedoria naquele momento para apaziguar a situação e não culminar o ódio. Imaginem se eu tivesse feito o contrário. Eu teria uma inimiga, uma pessoa que iria me odiar por algo mal resolvido, alguém que não teria paz em me ver, que provavelmente falaria mal de mim para outras pessoas. Então não culminem o ódio no coração das pessoas. Escolham estar em paz com as pessoas que Deus envia para a sua vida, pois você não sabe o dia do amanhã. Às vezes essas pessoas que você está tratando mal, que você despreza, irão te aproximar ainda mais do que Deus tem para você. O segredo para acabar com qualquer guerra, com qualquer contenda, com qualquer intolerância é levantar a bandeira da paz. Você não é animal, você é racional. Deus te deu racionalidade para você usar com Ele. Nada que Deus plantou em nós foi em vão. Você tem que usar isso, porque isso um dia vai ser nos cobrado pelo nosso Criador. Por isso que eu prego muito sobre o propósito que cada um tem aqui na Terra. Tem que descobrir e viver em Deus, porque nos será cobrado por Ele. E eu não quero estar em conta com Deus, eu não quero estar devendo isso, né, essa questão do propósito depois, por não ter vivido o que Ele me confiou. Você sabia da força das palavras? Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37. Ou a árvore é boa e seu fruto é bom, ou a árvore é ruim e seu fruto é ruim. Pois a árvore se conhece pelo fruto. Raça de cobras venenosas, como podem vocês falar coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio.
A pessoa boa tira coisas boas de seu bom tesouro. A pessoa má tira coisas más de seu mau tesouro. Eu lhes digo, no dia do julgamento as pessoas prestarão contas de toda palavra falsa que tiverem dito. Porque por suas palavras você será declarado justo e por suas palavras será condenado. Em Provérbios capítulo 13, versículo 3, nos é alertado: quem vigia a própria boca protege sua vida. Quem não controla sua língua caminha para a ruína. Provérbios capítulo 13, versículo 17. O mensageiro malvado cai na desgraça, mas o mensageiro fiel traz a cura. Provérbios capítulo 14, versículo 23. Todo trabalho traz seu proveito, mas o palavrório só produz miséria. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Resposta suave aplaca a ira, palavra que fere incita a cólera. Já em Provérbios capítulo 16, versículo 20, nos é dito: quem mede as palavras encontra sucesso, e é feliz quem confia em Javé. Já no Provérbios capítulo 16, versículo 32, também é nos ensinado: a paciência vale mais do que a força, o domínio de si mesmo vale mais do que a conquista de uma cidade. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada com Deus, é que realmente Jesus nos deu autoridade sobre os espíritos malignos. Então a nossa palavra e o nosso pensamento têm poder para nos fazer prosperar, ou nos prejudicar. E uma palavra, uma fofoca mal falada também tem o poder de destruir muitas vidas. Então, baseado nas minhas experiências, tudo que eu pensei ou disse de ruim aconteceu em questão de segundos. Tudo que profetizamos de bom atrai boas energias para nossas vidas, mas não acontece em questão de segundos como as coisas ruins, porque exige um processo para acontecer. Teve uma vez, quando eu estava num outro serviço, que uma amiga, ela me dava carona, até o serviço, porque eu não tinha moto ainda, eu não tinha tirado a minha moto ainda. E quando a gente estava voltando do serviço, em um desses dias, veio um pensamento em mim assim, a gente em cima da moto dela, eu de garupa, veio um pensamento assim: imagina se esse carro de trás bate na traseira dessa moto. Acabei de pensar, aconteceu. E aí, Deus me ensinou sobre o poder, que não só a palavra, mas o pensamento da gente tem também. Então, use dessa autoridade que Jesus te deu contra os espíritos malignos a seu favor. Profetize coisas boas sobre a sua vida e a vida do próximo. Quer ter uma vida miserável o resto da sua vida? Continue falando palavras sem valor. Quer ter sucesso? Meça suas palavras. Quer caminhar para a ruína? Não controle a sua língua. As nossas ações, o nosso controle, definirão se iremos regredir ou progredir. Não tem como prosperar prejudicando os outros. Se você tem pretensão de conseguir algo na sua vida, de prosperar, de atrair boas coisas para a sua vida, reveja suas ações de agora, pois elas determinarão seu futuro. Deus sempre ficará do lado que a corda estará mais bamba, dos oprimidos. Então cuidado, pois se você está prejudicando alguém, você está travando uma briga com Deus. Não tem jeito da sua vida melhorar, prosperar e ir para frente se você sempre coloca um empecilho na vida dos outros. Se você é um mensageiro malvado, assim como diz a palavra, este mensageiro cairá na desgraça. Mas o mensageiro fiel trará cura. Por isso nós temos que nos vigiar constantemente, pois as palavras têm o poder e as nossas ações irão determinar o que receberemos da parte de Deus. Se você é uma pessoa que não tem controlado as suas palavras, que de alguma forma tem semeado discórdia na vida das pessoas, talvez isso seja resultado da influência de pessoas próximas a você. Como assim, Fabiola? Provérbios capítulo 13, versículo 20.
Quem caminha com os sábios torna-se sábio. Quem se ajunta com os tolos torna-se mau. Aqui neste provérbio é-nos dito que com quem andamos nos tornamos parecidos. Temos uma certa influência deles para o bem e para o mal. Então vigie até mesmo aqueles que estão te aproximando de Deus e quem está também te distanciando de Deus, através do que falam, através de como agem, porque você sempre será reflexo das suas escolhas. As suas companhias estão te aproximando mais de Deus ou estão te distanciando? Porque se elas estão te distanciando, revise-as. Porque se elas estão fazendo isso com você, elas querem a sua ruína, o seu mal. Porque sem Deus não tem como termos outro fim. Você precisa urgentemente priorizar quem sempre te priorizou. O que você assiste ou anda ouvindo, com o que você tem alimentado a sua alma e o seu espírito, também influenciam em suas ações. Provérbios capítulo 15, versículo 30. O brilho dos olhos alegra o coração, a boa notícia reanima as forças. Mas o contrário aqui também acontece, as más notícias desanimam as forças. O que você anda ouvindo e vendo pode estar influenciando não só no seu estado de espírito, mas também as suas ações. Por isso a importância de nos alimentarmos apenas do que edifica a nossa vida. A palavra é uma dessas coisas, pois nela sempre teremos um alimento para a nossa alma, uma motivação para nos fazer seguir. Eu, quando, por exemplo, assisti um filme de terror, no final dele me sentia super pesada. Aquilo influenciava o meu sono. Tinham certos filmes que eu ficava uma semana sem dormir direito. Dependendo do filme, eu faltava morder quem estava perto de mim, de tanto que aquela vibração ruim me afetava. Por isso, hoje em dia, eu tento sempre vigiar até mesmo que eu assisto, pois isso influencia até como eu trato as pessoas. Inconscientemente, isso influencia nas nossas relações. Tome cuidado com isso. Alimente seu coração com o que traz brilho aos seus olhos, com o que manifesta, o nosso Deus. Qual a importância de revisarmos as nossas escolhas e caminhos e temermos a Deus? Devido a este provérbio aqui. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Quem caminha na retidão teme a Javé, quem se desvia de seus caminhos o despreza. Você está desprezando a Deus se insiste a presenciar, se insiste em fazer, falar, agir contra os seus princípios. Às vezes você pode pensar assim: eu não desprezo a Deus, eu confio nele, eu tenho uma relação com ele, eu o amo, mas as suas atitudes e ações estão contradizendo isso. Quando amamos a Deus, o que fazemos e o que dizemos tem que servir a Ele, refletir a Ele. Nós ouvimos muito essa frase: falar que ama é fácil, quero ver provar. Com Deus é a mesma coisa. Você prova que o ama e que o teme através das suas palavras e atitude. Servir a Deus pela metade não serve para nada. Na Bíblia nos é dito isso em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 22. Conheço as suas obras, você nem é frio nem é quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Mas, já que você é morno, nem frio nem quente, vou vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, e agora que fiquei rico não preciso mais de nada. E assim você não sabe que é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu lhe dou um conselho: se você quer mesmo ficar rico, compre meu ouro puro, que passou pelo fogo. Compre minhas roupas brancas para cobrir a vergonha da sua nudez. Compre meu colírio para os seus olhos. Assim você enxergará. Eu recomendo e educo todos aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Estou diante da porta e batendo. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa para comer junto com ele e ele comigo. Ao vencedor darei um prêmio. Irá sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no trono dele.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos pensam, eu não vou engolir sapo neste mundo, mexeu comigo, levou. Não sabendo eles que o que realmente importa não é não ser taxado de bobo aqui nessa terra, mas ser rico lá no céu, que é ter, depois de deixarmos este mundo, a oportunidade de ser reconhecido lá no céu, de, através da infinita misericórdia de Deus, sentar do lado dele, de ser parabenizado por ter sido um exemplo dele aqui na terra e por ter trazido muitos para o seu lado. Isso é o que realmente importa. Se vigie constantemente para não servir a outra pessoa ou coisa, que seja errada. Orai e vigiai. Ore sem cessar, que daí não daremos brecha para o inimigo nos dominar. Por isso que eu tento sempre viver em paz com os meus, com as pessoas que Deus traz para a minha vida, pois o peso do contrário é muito pesado. Eu decidi não mais viver com peso, mas com a leveza que vem de Deus e em viver conforme o que para Ele é certo. Sem paz, ninguém consegue viver. Então tá, Fabiola, eu tenho temor a Deus, eu sempre penso 500 vezes antes de falar algo, eu me arrependo fácil e peço perdão. O que isso me garante? Provérbios capítulo 14, versículo 26 ao 27. A confiança do forte está no temor a Javé, que para seus filhos é um refúgio. O temor a Javé é fonte de vida para evitar as ciladas à morte. O temor a Deus é uma proteção. Imagina nós nunca mais termos que nos preocuparmos com a nossa proteção, pois Deus se encarregará disso. Enviará anjos para nos acompanhar onde quer que formos, que andarão com escudos nos protegendo de todas as ciladas do mal, que guardarão até mesmo os nossos filhos. Nós precisamos disso, pois não temos o controle do que nos acontece, mas Deus tem. E através do temor que depositarmos nele, receberemos como presente esta proteção e livramento diário. O temor a Deus é respeitá-lo acima de tudo, não ter medo, mas respeitá-lo. E deixar de fazer tudo que vai contra o seu princípio, como por exemplo, disseminar discórdia na vida das pessoas. Que Deus nos ensine a responder às provocações com calmaria e na escolha de palavras que curem ao invés das que machucam. E que nós não sejamos mais protagonistas dessas provocações, pois isso é algo que Deus abomina, então não faremos por temor a Ele. Que o Senhor possa nos dar a graça também de perdoar aqueles que já semearam contenda, raiva entre nós. Meu Deus, eu agradeço o Senhor por mais um vídeo que está finalizando, por todos os seguidores, todas as pessoas que me acompanharam até aqui, que elas tenham encontrado o que elas estavam procurando. Peço também que o Senhor tenha muita misericórdia de nós, porque provavelmente nós já fizemos algo que o Senhor odeia ou que o Senhor abomina. Então, que o Senhor não vire o rosto para a gente, que o Senhor nos ensine a ser melhor a cada dia, nos dê sabedoria e discernimento para nos relacionarmos melhor com as pessoas e principalmente para termos paciência mesmo, esse dom da paciência com certas pessoas, porque às vezes é tentador, é difícil, mas que o Senhor habite o nosso coração, habite as nossas palavras para que a gente possa saber, pensar antes de falar e para que a gente dissemine, mais palavras de cura ao invés das que machucam. E que a gente se torne melhor para que a gente acesse tudo que o Senhor tem para a gente. E principalmente que a gente consiga ser um exemplo do Senhor aqui na terra, para que quando a gente chegar na eternidade, que o Senhor tenha orgulho, de pelo menos a gente ter seminado a paz, ter sido um exemplo do Senhor aqui na terra. Porque, como eu disse, como o Senhor disse nesse vídeo, ninguém nasceu para ter guerra com o outro, mas para aprender através das experiências que o Senhor nos dá e encontrar a paz no Senhor para se relacionar melhor. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado.
O que mais te tocou nessa palavra de hoje? Me responda nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.